Olá, querido desbravador, querida desbravadora. Vamos lá para mais uma especialidade de natureza, para vocês poderem encher a faixa de vocês de especialidade. A especialidade que hoje eu vou passar para vocês vai ser a especialidade de mamíferos, que nós vamos trabalhar. Então, deixa eu pegar aqui e vamos aqui começar a trabalhar com elas. Eu vou ocultar aqui minhas telas. Só um minuto, só para eu tirar esses controles. Então, vamos lá. Mamíferos, quem não gosta de um mamífero? Provavelmente todo mundo tem em casa um gatinho, um cachorro. Eles estão presentes na nossa vida. Nós somos mamíferos. No reino animal, a gente é classificado ser humano na parte dos mamíferos, na classe dos mamíferos, a gente acaba entrando. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles, aprofundar um pouquinho mais sobre este assunto. Então, vamos começar com as características deles. Primeira coisa, são características exclusivas. Glândulas mamárias, dessa própria palavra que vem a palavra mamíferos. Os mamíferos, eles possuem glândulas mamárias, que são os seios, que no caso das fêmeas serve para a amamentação dos seus filhotes. A presença de pelos, você não vê pelos em répteis, você não vê pelos em aves, você não vê pelos em peixes. Só que os mamíferos, eles podem ter o corpo totalmente coberto por pelo ou pode ter algumas partes com pelo cobertos. A presença aqui, ó, então aqui no primeiro slide a gente vê, possuem glândulas mamárias. Tem o corpo totalmente ou parcialmente coberto por pelo. A presença de dentes. Isso não é exclusivo, alguns outros animais também têm, mas aqui nos mamíferos a gente tem dentes incisivos da frente, os caninos, molares, pré-molares. Tem mamífero que só tem canino, tem mamífero que só tem molar. Tudo vai depender da alimentação que ele vai ter. Uma outra coisa importante que os mamíferos possuem, que vão compartilhar com outras classes de animais também, é o diafragma, para que a gente possa fazer aquela parte de respiração. Você inspirar e você expirar, você precisa de um músculo, de uma musculatura. E esse músculo é chamado do diafragma. Ele faz o seu tórax, que é a sua caixa torácica, aqui subir na inspiração para poder entrar o ar oxigênio e ele se contrai, ele se relaxa para que o ar possa sair. Quando ele se contrai, sobe, entra o oxigênio. Quando ele se relaxa, o diafragma estica, o seu corpo, sua caixa torácica desce e o gás carbônico faz sair. Se esse diafragma ele é rompido, a pessoa morre, porque daí ela não vai conseguir fazer os movimentos respiratórios. Então, ele é um músculo de extrema importância. Daí, continuando, os mamíferos, é só deles? Não. A gente está vendo todas as características. Eu posso ver que características principais aqui, que só mamífero tem, são glândulas mamárias, são pelos. Os dentes a gente compartilha, a presença de diafragma a gente compartilha com os outros animais. Aqui a gente começa já a compartilhar as características. Endoesqueleto, o que é isso que o mamífero tem? O osso fica dentro, daí vem a carne e a pele para cobrir, que é o esqueleto interno. Sistema digestório completo, como assim, Pro? Você tem a boca, daí vai ligando todos os órgãos digestivos até terminar no ânus. Isso é completo. Tem uma entrada, tem uma saída. Por isso que é completo. Respiração pulmonar, nós respiramos através da troca gasosa dos pulmões. Tem animal que respira pela pele. Nós não, a gente respira por esse processo de respiração pulmonar, os mamíferos. Sistema excretor, a gente faz a filtração do sangue através dos rins, produzindo a urina e eliminando. A parte dos órgãos cerebrais, que é o encéfalo, essa estrutura toda aqui que o cérebro faz parte, é mais desenvolvido, até mesmo por questão de sobrevivência, pelo tamanho desses animais.
E a reprodução sexuada é porque eu tenho a célula masculina, que é o espermatozoide, e eu tenho a célula feminina, que é o meu óvulo. Tem como só a fêmea se reproduzir sem ter o espermatozoide do macho? Não. Então, é necessário ter esse encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Então, isso é reprodução sexuada. Tá bom? Vamos aqui continuar. Aqui tem algumas curiosidades para vocês. Por exemplo, um dos menores mamíferos já registrados é o morcego zangão. O morcego zangão, ele pesa 1,5 gramas, muito leve, e pode chegar até 3 centímetros de comprimento. Você mede ele no seu dedo. E o nosso maior mamífero, que vai ter uma questãozinha dessa na sua especialidade, é a baleia azul. Aqui. Aqui é o nome científico dela. Ela pode chegar até 130 toneladas, ou seja, 130 mil quilos, e pode chegar até 30 metros de comprimento, é o tamanho de um prédio que pode ter. Olha como é grande. E ela é exclusivamente aquática, tá? Você não vai ver uma baleia azul andando por aí pela rua, não. Você só encontra ela nos oceanos. Aqui a gente tem a divisão dos mamíferos de acordo com o seu desenvolvimento embrionário, a formação dos seus filhotes dentro. Nós temos os monotremados, nós temos os marsupiais e a grande maioria são os placentários. Monotremados, eles botam ovos, que é o caso do ornitorrinco e a ectina. Os marsupiais, eles precisam terminar o desenvolvimento numa bolsa externa, que é o caso do canguru. A gente vai passar um por vez, tá? E os placentários se envolvem no útero da fêmea e quando nasce, libera a placenta. O filhote, ele é alimentado pela placenta, cordão umbilical, vai recebendo os nutrientes da mãe, ou da fêmea que está cheirando. Então, aqui, ó, só para você saber. Monotremado, os principais representantes são ornitorrinco e ectinas. Aqui eu tenho a minha ectina e aqui eu tenho o meu ornitorrinco. Então, eles são mamíferos por possuírem glândulas mamárias, só que a reprodução deles é diferente, porque ambos botam ovos. Eles têm uma cloaca que nem fosse as aves. Só que aqui tem o pelo, tem a presença de pelo, tem a presença de glândulas mamárias. Aqui é terrestre com aquático. E são animais bem interessantes. Nosso Deus é um Deus criador do belo, que faz bastante diferenciação. Os marsupiais, os representantes que eu vou ter, os principais que você vai conhecer é o canguru, que fica na Austrália, os gambás da América do Sul e as cuícas. Essa é a primeira imagem aqui, é da cuíca. Aqui eu tenho o meu gambá, que eu tenho aqui na minha América do Sul, que pode invadir o seu telhado, se você mora em região de sítio. E aqui eu tenho o canguru, que ele se você quiser ver ele no seu estado, no seu ambiente natural, você vai ter que ir lá para a Austrália poder ver. O que que acontece? Aqui dentro, ó, o canguru é bem nítido, vai ter uma bolsa de pele no ventre, onde os filhotes vão terminar o seu desenvolvimento. Em cima disso foi pensado na incubadora do bebê prematuro. Então, uma bolsa quente, ele vai recebendo sua alimentação, até estar pronto para sair e enfrentar a vida no ambiente que ele vive. Placentário, olha aqui, gente, é 95% das espécies dos mamíferos. Então, se ele não é gambá, se ele não é canguru, se ele não é cuíca, se ele não é um ornitorrinco, se ele não é uma ectina, com certeza ele vai ser um mamífero placentário, aonde nós, seres humanos, fazemos parte. Então, os filhotes completam o seu desenvolvimento dentro da placenta, que eu coloquei o desenvolvimento humano. Quando a mulher fica grávida, o embrião ele produz um hormônio chamado de beta-HCG. Esse hormônio vai estimular a produção da placenta no útero da mulher
que vai conectar o cordão umbilical, ele vai criar artérias e veias, e com isso vai se conectar no corpo da mãe, da fêmea que estiver cheirando. E aí ele vai recebendo alimentação através do sangue da mãe. E eles ficam ligados à placenta até o nascimento. Quando o filhote ou o bebê nasce, a placenta também tem que sair junto para poder terminar o parto daquele animal, tá bom? Porque daí não tem mais finalidade a placenta no corpo da fêmea, só serviu para poder alimentar o bebê durante a gestação. Daí a gente vai conhecer todas as ordens dos mamíferos. O nome, ele pode parecer estranho, mas vai ser tranquilo. Vem aqui comigo, então. Vamos começar pelos insectívora. Aqui o nome ele é intuitivo, porque insectívora tem alimentação do quê? De insetos. Então, para eles poderem capturar os insetos, eles possuem um focinho longo e pontiagudo. O dente ele não é tão desenvolvido, porque ele só precisa, sua alimentação é através de insetos. Os pés têm 5 dedos e possuem unhas, e os principais representantes são as mussaranhas, que é esse aqui, ó que bonitinho que ele é, e as topeiras. A visão não é tão desenvolvida porque eles ficam em tocas, então eles não recebem muita luz. Eles vão caçando o inseto que estão na terra mesmo, vão escavando, vão se alimentando. No caso, a topeira aqui não tem nem, você não consegue nem ver o olho dela. Na Ectia você consegue ver. Só que são animais que vivem mais intocados, tá? Você não vai ver andando por aí. Pode sair de vez em quando. Daí o Quiroptera, cripta. Toda vez que a gente vê uma imagem de um cemitério, tem os morcegos voando. É só você pensar nisso. Então, são mamíferos voadores, têm hábitos noturnos, podem comer frutas, insetos ou chupar o sangue, no caso, se alimentar de sangue, que é, nesse caso, eu tenho um morcego africano. Aqui no Brasil não temos morcegos hematófagos. Nossos morcegos, eles alimentam de frutas e de insetos. E aqui o meu representante, aqui, ó, o meu morceguinho. Audição adaptada para poder capturar as vibrações, a visão mais infravermelha para poder caçar à noite. Então, durante o dia eles dormem, à noite eles saem para a caçada deles. A ordem Lagomorpha, os representantes é a coelha, o coelho não, os coelhos e as lebres. Então, são animais que têm o quê? As orelhas bem desenvolvidas, tanto o coelho como a lebre. Outra coisa, eles têm 2 pares incisivos, que são esses dentes da frente, adaptados para roer, e um par pequeno. Então, é um grande e um pequeno. Podem ser também para se alimentar como roedores. São muito rápidos na natureza, até mesmo para proteção. Ele precisa fugir do seu predador. Então, o corpo já é projetado para dar altos impulsos, e assim ele poder fugir. A ordem de Peristodactylia, o que acontece? São mamíferos que a gente analisa com o casco. Então, vai ter um número ímpar de dedos, 1 ou 3, caminham sobre a unha. O casco nada mais é que a unha do animal, que seria o do terceiro dedo. No caso, a gente tem o rinoceronte, as antas e o cavalo. Então, aqui o rinoceronte não tem casco, mas ele tem um número ímpar de dedos. O cavalo ele tem um casco, um número ímpar, que é um dedo só, e que ele vai conseguir cavalgar. Por isso que tem que colocar ferradura, para proteger o casco do animal, que está em constante atrito, quando usa esse animal para alguma atividade comercial, econômica, viagens, por aí vai. A ordem Artiodactylia também a gente analisa as patas. Então, nas patas desses animais, vai possuir um número par de dedos. Aqui vai entrar os camelos, as lhamas, os cervos, a girafa e o boi. Então, ele tem um número par de dedos para poder você visualizar, tá bom? São quadrúpedes, é uma maneira que a gente também vê. E é a diferença dessa ordem para essa ordem, que aqui é um número par,
e na perissodactila é o número ímpar, tá bom? Qualquer coisa, pare o slide para você poder anotar e fazer o seu trabalho da sua especialidade. Sirenia. A ordem Sirenia são animais aquáticos, herbívoros, de água doce. E aqui nós temos nosso bonito peixe-boi. Ele é um animal extremamente dócil, por isso que ele é facilmente predado. Ele não tem medo do ser humano, infelizmente, porque se ele tivesse medo, ele não seria tão caçado. E ele é muito predado pelo ser humano justamente pelo excesso de carne que ele tem, usado na alimentação. E, infelizmente, ele está correndo o risco de extinção por essa caça não controlada. Daí nós temos a ordem do Proboscidea. Que ordem é essa? É do elefante. Quem está nela? O elefante. Se o mamute estivesse vivo, o mamute também estaria. Mas já é um animal considerado extinto. Então, eles apresentam o nariz e o lábio superior transformado em trompa. É como se o nariz se ajuntasse aqui com o seu beiço e formasse, esticasse uma tromba. Então, são os dois ao mesmo tempo. Dentes superiores bem desenvolvidos, que vão formar o seu marfim. Infelizmente, é por isso que eles são caçados, pelo marfim que eles possuem, e são mortos, infelizmente, por essa prática humana. Você, como desbravador, você tem que cuidar da natureza e dos seus animais. É uma missão que Deus nos dá, preservar a natureza e a vida. Principal exemplo vivo é o elefante. São animais extremamente inteligentes, eles têm na memória o melhor GPS, aonde tem água, e eles vão. A mesma viagem eles podem fazer quantas vezes for necessário. Por isso que fala que uma pessoa inteligente tem memória de elefante, porque eles armazenam por muito tempo a sua informação para poder ter a sobrevivência. Os mamíferos, como os animais terrestres, eles não ficam no mesmo ambiente. Se não tem mais alimento naquele local, eles têm que ir para outro, para não morrerem. Se eles não têm essa capacidade de migrar e procurar alimentação, eles facilmente vão entrar em extinção. Cetácea são os animais aquáticos marinhos, essa ordem. Então, aqui, ó, eles possuem narinas na cabeça, eles não têm brânquias que nem os peixes. Eles respiram pelas narinas, eles têm respiração pulmonar. Só que a diferença é que eles seguram um bom tempo embaixo da água. Daí, quando for necessário, eles sobem, respiram, puxam, inspiram aquela quantidade de ar para aguentar ficar mais tempo submerso. São marítimos. Principais representantes são as baleias e os golfinhos. Tem outros. Aqui eu tenho meus principais representantes, tá bom? Então, aqui eu tenho uma orca e aqui eu tenho um golfinho na imagem. A baleia azul também entra nesse grupo do cetácea. A ordem carnívora. O que caracteriza os animais? O que faz um animal entrar nessa ordem? São os dentes caninos. São animais predadores. Tem os incisivos afiados justamente para poder pegar o animal, rasgar a carne e se alimentar. Então, nessa ordem carnívora, nós temos os cães, os lobos, os gatos, os leões. Então, o tigre, todos eles são o quê? Carnívoros, eles precisam mastigar. E para poder mastigar, eles precisam o quê? O urso, né? Eles precisam rasgar a carne para poder se alimentar. Então, eles não têm a tensão molar para moer o grão. Eles se alimentam de carne, tá bom? Eles não são herbívoros. A ordem primata possui 5 dedos nos pés e nas mãos, com a presença do polegar, visão binocular, que é essa capacidade de a gente ampliar e diminuir a nossa pupila, cérebro desenvolvido, e nessa ordem estamos nós, seres humanos. Na biologia, lógico, que se a gente olhar no ponto de vista de Deus, o ser humano ele precisaria estar numa ordem só para ele, porque nós somos criados de forma diferente. Mas a biologia, como a biologia não é criacionista, a ciência mesmo, nós estamos juntos com esse grupo. Com os primatas, somos considerados um primata, junto com os macacos, lêmures e tudo mais, tá? A ordem Potentia, o que acontece? Possui 2 pares incisivos
Aqui é a parte dos dentes incisivos adaptados para roer. Ah, professora, o coelho também? Sim, só que tem uma característica. Crescem continuamente, não para de crescer. Então, se ele não roer, o dente vai indo até perfurar aqui o próprio pescoço do animal. Então, eles têm que roer sem parar para poder fazer o desgaste da sua dentição. Principais representantes: castores, ratos e camundongos, que estão nesse grupo. Eles necessitam roer, tá bom? Que os seus dentes continuamente crescem, que nem fosse uma unha. Então, quando rói, ele vai desgastando, lixando o seu dente. A ordem Xenarta ou etentada é justamente isso, não tem dente. Então, ó, não possuem dentes e se tiver o dente, esse dente será pouco desenvolvido. Nesse grupo eu tenho o tamanduá, a preguiça e o meu tatu. Então, eles estão pela parte da dentição. Ah, professora, por que eles não são, então, que nem a ordem dos insetívoras? Justamente porque os insetívoras, eles possuem uma dentição mais desenvolvida. Os xenartas, ou etentados, que pode ser uma outra forma de te chamar, não possui, tá bom? Essas aqui tem a representação. Tamanduá, deixa eu pegar minha canetinha aqui, sumiu. Tamanduá, aqui eu tenho o bicho preguiça e aqui eu tenho o tatu. Mamíferos úteis para o ser humano. A vaca ela fornece leite e o alimento, o cavalo para locomoção, para transporte, a ovelha nos fornece a lã e o cachorro ele é um protetor, tá bom? Das nossas casas, ele é um segurança. Malefícios. Alguns mamíferos transmitem leptospirose, que nem a urina do rato, doença do porco, que é a cisticercose, que é a tênia, pode ter tanto na carne de boi mal passada, como na de porco, só que a do porco é a tênia sólido. E o que acontece? Essa larva pode subir para onde? Pode subir para o cérebro e pode matar a pessoa. Predadores de seres humanos. O ser humano ele pode ser predado por outros mamíferos, que nem pelo urso, pelo leão, e pode ser transmissores de outras doenças, como a raiva. Mordidas de mamíferos infectados transmitem raiva para o ser humano, que é uma cefaleia aguda, que é uma dor de cabeça muito forte, e hidrofobia. A pessoa começa a entrar num estado de loucura. Animais 100% aquáticos. Eu tenho peixe-boi, você não vai ver ele na terra, é só na água. A orca, baleia azul e o golfinho, eles são 100% aquáticos. E agora, para você poder finalizar essa especialidade, você vai relacionar 8 espécies de mamíferos silvestres, que você já identificou na natureza, e você vai contar uma história sobre os mamíferos silvestres que você já observou. Então, agora é só fazer o trabalho, terminar o trabalho e mostrar para o seu instrutor e o seu regional, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima especialidade.